um assunto recentemente aqui, sobre excesso de trabalho, né? Pois é, o excesso de trabalho pode fazer a pessoa ficar doente, você sabia disso? É a síndrome de burnout. Falei certo, Rafa? Falou, certinho. Nós falamos sobre ela recentemente aqui, dia 1º de maio, que foi o dia do trabalho, né, dia do trabalhador. Mas agora ela vai ser reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Ainda está um pouco longe, mas a gente sabe que chega lá. É verdade, pelo menos agora ela está sendo enxergada, né? E um dos casos mais famosos que teve muita repercussão sobre síndrome de burnout foi a da jornalista Isabela Camargo. Ela teve que entrar de licença da televisão por causa dos sintomas, ela era muito famosa na televisão, e quando voltou a trabalhar, ela foi demitida. Pois é, hoje ela se dedica a pesquisar sobre doença, faz palestras no Brasil inteiro e estava aqui em João Pessoa, só que ela estava descansando. Mesmo assim, foi uma conversa muito bacana e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Olha quem a gente encontrou aqui em João Pessoa, fazendo uma visita à nossa cidade. Isabela Camargo, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Rafael. Tô amando João Pessoa, quero vir para cá. As portas estão sempre abertas para você. Quem não lembrar, vai ver agora. Eu vou dar 10 segundos para você encontrar a Isabela Camargo nesse vídeo do Fantasia. Roda aí. Tempo, Flaviane! Flaviane, tá acabando o tempo. Que peninha, Flaviane. Bom, esta pergunta, que não é difícil, é fácil, fica acumulada para quarta-feira de cinzas. Pois é, se você achou, parabéns. Se você não achou, ela tá aqui do lado também. 20 anos depois, né? Mas continua muito bonita. Muito obrigada, Rafa. Você só vê em mim o que tem dentro de você. E eu tô adorando essa oportunidade de conversar contigo e também com vocês que estão nos acompanhando. Pois é. Falando agora de um assunto que gerou aí todo um burburinho nas redes sociais, que foi a síndrome de burnout. E é um assunto que você está carregando sempre. Sim, eu entendo que nada nessa vida é por acaso, e se eu acabei adquirindo, né, a síndrome de burnout, ela hoje me traz muita satisfação em poder ajudar outras pessoas. Mais de 1000 pessoas já me procuraram, Rafa, pedindo ajuda. E querendo saber como lidar, como é o tratamento, o que fazer para não ter. Então, hoje, eu estou muito bem, embora o burnout não tenha cura, ele tem tratamento, né? E ele tem gatilhos, assim como a diabetes, assim como outras doenças que não têm cura, mas tem tratamento. Então, hoje, eu estou muito bem e tenho ajudado muitas pessoas e profissionais da medicina, inclusive, a diagnosticarem melhor. Porque o grande problema do burnout é a falta de diagnóstico, ou um diagnóstico tardio, quando a pessoa já perdeu assim o idealismo, ela já foi assim estrangulada totalmente dos seus sonhos. A síndrome de burnout é uma coisa dos dias atuais ou não? Síndrome de burnout, Rafa, é um nome novo para uma síndrome antiga, tá? Burnout é um nome que vem do inglês e que significa queimar. Né? Queimar de dentro para fora, de fora para dentro é queimar. É quando os neurônios, eles... Sabe quando a luz... Quando cai a luz em casa e a chave cai, e aí você vai ter que ir lá subir a chave de novo, é mais ou menos isso. O burnout é um freio. Você já ouviu falar em estafa? Estafa já. Meus pais falavam muito sobre estafa. Então, os nossos pais viveram estafa, provavelmente, né? E as nossas avós ou bisavós viveram a neurastenia. O que é neurastenia? Eu tenho pesquisado bastante sobre isso. Neurastenia é um termo que foi divulgado pela primeira vez em 1869 por um médico americano chamado George Miller Bird. Ele escreveu um livro chamado American Nervousness, que falava sobre a sociedade americana que estava tendo colapsos nervosos. Foi divulgada em 1869 e Thomas Edison inventou o filamento da lâmpada, que a gente conhece hoje, em 1879. Ou seja, neurastenia já era falado 10 anos da luz elétrica como a gente conhece hoje. Então, isso significa que nós estamos falando de uma consequência de um excesso. O corpo vai falando com a gente o tempo inteiro. Só que a gente vai lidando tudo como se fosse normal. Tem até um livro que chama Normose, né? A patologia da normalidade. Tudo é normal. Tô com dor na coluna, é normal.
Tô com dor de estômago, é normal. Tô com uma dor de cabeça por 2 meses, é normal. Não, gente, normal é você trabalhar com qualidade de vida, é você acordar com vontade, né, de viver, de trabalhar. É você, quando acabar o seu trabalho, né, teoricamente, oficialmente, aí, né, no quadradinho que a gente está acostumado, é ter satisfação de voltar para casa, é poder dormir bem, é poder comer bem, é poder cuidar de si. Se você for uma pessoa como eu fui, né, que eu fui me medicando. Eu fui me automedicando, fui tomando remédios que os médicos me davam, mais outras medicações para dar conta do meu trabalho, que era no período da madrugada, e neste período da madrugada eu acabava eu tinha um acúmulo de funções, vamos dizer assim. Então, se eu tivesse ouvido o meu corpo antes, quando eu desenvolvi problemas gastrointestinais, cardiovasculares, quando eu comecei a ter taquicardia, eu não teria chegado ao apagão que eu tive no ar, e aí sim que me levou ao psiquiatra. Gente, o Rafa franziu agora, ele vai me perguntar que apagão foi esse. Como é que foi esse apagão? Eu estava no jornal da Globo News, um jornal que era entre o Hora 1 e o Bom Dia Brasil, mas aí no acabo, e eu não lembrava o nome da capital do meu estado. Eu sou paranaense, nasci no Paraná, eu não lembrava Curitiba. Então, o apagão, que os médicos chamam de desorientação mental, é quando você não lembra coisas muito comuns. Uma coisa é você esquecer, Rafa, aquele restaurante que você foi nas férias do ano de 2000. A outra coisa é você não lembrar o nome dos seus pais, você não lembrar a capital do seu estado, a rua que você mora. Uma coisa que faz parte da sua identidade. Sim, isso foi um apagão que eu tive no ar, e aí sim eu fui ao psiquiatra, e aí eu vi realmente do médico, você está com a síndrome de burnout, você precisa de uma pausa. Se você não filtrar as informações que você quer consumir, se você não fizer a curadoria de como é a sua vida e do que você quer, você vai usar o seu tempo consumindo conteúdos que você não quer, investindo tempo com pessoas que não fazem mais parte da sua vida e fazendo, de repente, um trabalho que nem te faz mais feliz. O que isso significa? Quando você escolhe uma profissão, provavelmente você vai escolher essa profissão com muito tesão, com muito entusiasmo. Só que, de repente, como a gente vai mudando a cada dia, você já nem está mais naquela vibe, naquela sintonia. Faz sentido? Então, hoje você precisa fazer o seu próprio filtro de conteúdo, né, já que a gente vive, né, com um excesso de acessos pela internet, pela TV, é saber desligar o canal na hora de um programa que está falando de uma coisa que não está te agregando nada, é deixar de seguir pessoas que estão te provocando sentimentos que não estão te fazendo bem. Tudo isso é a curadoria da sua vida. Qual é o futuro do burnout? No Japão, você já tem karoshi. Karoshi é a morte por excesso de trabalho. É quando a pessoa ela já teve todos os sinais do corpo, físicos, teve burnout, continuou trabalhando e aí ela morre. Ela tem um mal súbito e morre. Isso, desde a década de 80, já gera uma aposentadoria para as famílias vítimas de trabalhadores que tiveram karoshi. Então, a gente está falando de burnout, que é o que a gente está vivendo agora, né, com mais popularidade, mas o futuro do burnout é o karoshi, para nós, porque no Japão já existe oficialmente há mais de 20 anos. Eles já estão na frente com um monte de coisa, inclusive dessas coisas, infelizmente. Que é a falta de limite. Que é a vontade de fazer mais, trabalhar mais e eu vou ganhar mais. Tá, você pode tudo isso, mas se você não se cuidar, se você não dormir as horas suficientes, comer decentemente, sentar para comer, sabe? Ter tempo para o seu lazer, isso não é frescura, gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso corpo. Se você já está sentindo que o seu corpo está te pedindo ajuda, procure ajuda. Psicólogo, psiquiatra, o pastor da igreja, o professor da academia, qualquer pessoa. Porque a sua dor é a minha dor. E se a gente não começar a comunicar, se a gente não começar a ampliar esse assunto, a gente vai continuar compactuando com o preconceito. Então a gente está falando de dores invisíveis. E o burnout não vai tirar a sua vida, não. Vai talvez te dar uma pausa por um tempo para você reavaliar o que você vai fazer e depois você vai continuar normalmente como eu estou aqui falando. Vocês não viram que não caiu nenhum parafuso, né? Então, para deixar a última mensagem, eu quero dizer o seguinte, procurem ajuda. Ela pode vir por medicamentos, pode vir por terapias, pode vir por meditação, exercício físico, uma série de questões. O que eu estou fazendo aqui em João Pessoa é isso, é uma pausa estratégica para
retomar e assim, organizar aqui os neurônios e ter um pouco mais de tempo para mim. É o que eu estou fazendo. Então, gostei muito do nosso papo. Deixo 2 endereços. tratandoburnout@gmail.com, que é o e-mail onde eu tenho recebido aí muitos relatos, pedidos de ajuda. E o meu Instagram, Isabela Camargo Real, em que eu compartilho também muita informação e sempre positiva, porque é o que a gente tem que olhar sempre o lado positivo de tudo que nos acontece, né? Ou eu fico chorando, ou eu vou buscar realmente o melhor dessas situações. Fiquei realmente extremamente preocupada, viu, meu diretor, depois que eu ouvi os relatos aí. Porque eu não tô me lembrando, às vezes, nem do que eu acabei de comer 5 minutos depois. Agora tem uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum, que lugar de comprar barato e fiado